Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Gente, vamos falar um pouquinho dessa sociedade globalizada, que ela traz alguns elementos que são essenciais para a gente compreender como que essa estrutura ela ocorre. E quando a gente fala de sociedade globalizada, de imediato a gente já tem um pensamento em relação aos aspectos de cunho econômico que vão movimentar tudo isso, e não é um pensamento errôneo, porque de fato quando a gente pensa em sociedade globalizada, os avanços pelos quais nós passamos, é natural que todo esse pensamento ele venha, e é ele que vai estruturar, é ele que vai dar esse direcionamento. E quando a gente fala de sociedade globalizada, a gente está falando de integração e interdependência. O que são isso? A integração são essas ligações. Eu tenho ligações de cunho político, de cunho econômico, de cunho cultural, e eu vou ter a interdependência. A interdependência são esses quando eu tenho dois ou mais países alinhados para que haja uma maior interação entre eles, ou seja, quando eu trabalho para que aspectos de um não interfiram no outro, para que não haja conflito. E também, se eu tenho essa relação de integração e interdependência, é para que no momento de crise, se eu tenho esse laço entre os países, um possa ser suporte para o outro. Então eu tenho que ter essa relação de integração e interdependência para que haja uma ajuda mútua, para que haja essa troca entre esses países. Então eu vou ter uma integração, eu vou trabalhar esses aspectos culturais, econômicos, políticos, e eu vou ter uma eliminação gradual dessas restrições, porque eu vou estar trabalhando ali lado a lado. Então eu vou entender qual que é essa dinâmica, qual que é essa relevância. Então eu estou fazendo um trabalho de equipe. E aí entra a interdependência, quando esses países que estão integrados, eles entendem que eu tenho que buscar formas de eliminar impactos para que não haja interferência negativa. Eu estou falando de eliminar essas interferências negativas em relação a outro. Então é ter um cuidado, já que nós estamos nos auxiliando, para que um não interfira na dinâmica do outro, para que não haja esse conflito de interesses. E o aspecto econômico-político vai ganhar, vai dar um tom muito interessante para essa conversa. E já que nós estamos falando disso, integração e interdependência, é natural que a gente fale do domínio econômico mundial dos Estados Unidos. E quando a gente fala desse domínio por parte dos Estados Unidos na economia global, a gente precisa falar do Acordo de Bretton Woods, ali na década de 70. E o que o Acordo de Bretton Woods trouxe? Foi um novo suspiro na economia norte-americana. Então eu estava ali nos Estados Unidos num momento de dificuldade econômica, então eu traço o famoso Acordo de Bretton Woods para que eu tenha uma nova roupagem no meu sistema econômico. Então eu preciso buscar mecanismos para reestruturar a minha economia, e o Acordo de Bretton Woods ele vem muito forte para isso. E quando eu consigo reestruturar a minha economia, o dólar passa a ser moeda de peso internacional. E quando isso acontece, quando os Estados Unidos conseguem esse rearranjo da economia mundial e o dólar passa a comandar esse cenário econômico mundial, os Estados Unidos ganham ainda mais fôlego como essa superpotência econômica que nós conhecemos hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem um gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?